Olá pessoal, chegando aqui mais uma vez com vocês, quero enviar paz para todo o povo de Deus. E dessa vez eu quero falar sobre mude a sua forma de pensar. Isso mesmo, nesse vídeo, claro, vai se virar uma chave, como sempre na sua vida. Deus vai lhe dar uma direção. Você está precisando de mudar a sua forma de pensar? Você sabia que a mudança na forma da gente pensar, nas nossas atitudes e ações, pode nos levar para outro nível, pode nos levar para outro patamar, inclusive para viver, claro, as promessas de Deus. É sobre esse assunto que eu quero falar com vocês, tá bom? Antes disso, pessoal, eu queria pedir para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Pode ser, pessoal? Vamos embora para a palavra. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estou me recuperando ainda da alergia. Bom, pessoal, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que entender é justamente essa questão da gente reconhecer que nós precisamos, claro, né, de uma mudança na forma de pensar. Nós temos que entender que Deus ele quer fazer, né, operacionalizar. Deus quer fazer e tudo isso na nossa vida. No entanto, estou com a garganta meio problemática. No entanto, fica difícil, não é, quando o ser humano ele não se abre. Você já viu falar, por exemplo, você já viu pessoas que muitas vezes elas estão no nosso meio e enquanto elas estão no nosso meio, entende? Elas pensam como a gente, agem como a gente e parece até que é um cristão. Mas quando ela sai daquele meio e vai conviver com outras pessoas, não é? Ela se revela como sendo outra pessoa. Por que acontece isso? Isso acontece porque ela não passou pela metanoia, pela mudança de mentalidade, entende? Ela continua, ela mudou, no caso, os lugares aonde ela ia, não é? Mas a sua natureza, ela ainda continua sendo trabalhada. Isso, claro, se a pessoa se abrir. Se a pessoa não se abrir, apenas ela mudou de ambiente, entende? Paulo aqui, ele fala o seguinte, que nós temos que sermos transformados e não sermos influenciados, certo, pessoal? Pelo meio em que nós estamos vivendo. Por isso que ele diz, não vos conformeis com este mundo, entende? Ou seja, ele está falando ali, ou seja, para que a gente não se amolde, se amoldar ao mundo, né? Então, se amoldar ao mundo é justamente você aceitar, não é, as mudanças que o mundo está passando, que é uma transição que está acontecendo em todas as áreas da sociedade. E nós somos, claro, bombardeados todos os dias, não é, com novas ideias, novos hábitos, novos costumes, nova forma de falar, não é? Novos comportamentos estão surgindo. No entanto, nós não devemos ser amoldados por aquilo que o mundo está ditando, não é? Aí a gente podia falar de moda, podia falar de linguagem, a gente podia falar até mesmo da questão da espiritualidade, não é? Ou seja, as mudanças elas estão vindo de uma forma, podemos dizer, né, geral, não só na questão de sociedade, não é? Mas também na questão de espiritualidade. Então as mudanças elas estão batendo, claro, a nossa porta a todo momento, né? Ou seja, o que é que nós temos que fazer? Qual a atitude que nós temos que ter? Nós temos que ter aquela atitude de Daniel, né? Daniel, a Bíblia diz que quando ele vai para a Babilônia, existia já existiam mais de 20 mil deuses naquele país. No entanto, não é? Daniel não se curvou aos costumes babilônicos. Ele permaneceu com os seus hábitos, os seus costumes. Ele orava 3 vezes ao dia em direção, claro, a Jerusalém, né?
Tem pessoas que quando entram na faculdade mudam suas atitudes, né? Deixam de ser essência para ser, né? Deixam de ser essência e de ser influência e eles começam a ser influenciados, né, por aquelas ideologias, porque tudo que a gente vê hoje na sociedade, não é? E essas mudanças que estão acontecendo e tudo aquilo que está se convergindo cada vez mais, as coisas estão tipo assim se afunilando, entende? Estão se afunilando. Então muitas coisas as pessoas já veem aqui fora, mas quando elas entram dentro de uma universidade, elas vão se deparar com novas ideologias, certo? Que são justamente a confirmação de tudo que já está acontecendo aqui fora. Então, se a pessoa não tiver uma estrutura, né, espiritual correta, ela vai se deixar influenciar. Entende o que eu estou querendo dizer? Por isso que Paulo diz assim, olha pessoal, não se conforme com o mundo, não se amolde com o mundo, mas você tem que, em meio a toda essa situação, ter a sua própria identidade, porque é a sua identidade que vai influenciar as outras pessoas, a sua fé, a sua espiritualidade, a sua convicção, aquilo que você é que vai justamente de encontro a tudo isso, e você tem que ter essa convicção dentro do seu coração e carregar, claro, um referencial para que você possa contagiar, influenciar e você possa alcançar outras pessoas. Entende o que eu estou falando? Quando você vê o povo de Deus que sai ali do Egito, não é? A gente observa que eles tiveram uma grande dificuldade de absorver o plano, propósito e projeto de Deus para suas vidas. Eles tiveram sim dificuldades porque eles sempre tinham a memória, aquela questão do passado, entende? Sabe? Então quando a gente entra, sabe, para esse ambiente espiritual, para o reino de Deus, nós temos que deixar que o Espírito Santo ele trabalhe a nossa mentalidade, para ele tirar dentro do nosso coração, do nosso eu, da nossa alma, os referenciais, sabe? Que são justamente referenciais que não condizem, que não estão alinhados com aquilo que é a vontade de Deus, claro, e a própria palavra de Deus para nossas vidas. Então aquele povo teve muita dificuldade de justamente, digamos assim, se desvencilhar, se desligar, esquecer do seu passado, entende? Então eles estavam ali sempre memorando, rememorando, lembrando, sabe? Trazendo à memória a questão, né, daquela situação que eles haviam vivenciado durante 430 anos, ou seja, foram ali praticamente 5 gerações, né? Uma geração não, 10 gerações, né? Uma geração de 40 anos, quase 11 gerações que passaram, né? E eles ficaram, não se abriram, embora Deus apresentou a eles uma terra prometida, Deus apresentou um projeto, Deus apresentou um plano, Deus apresentou algo novo para eles, entende? Mas eles tiveram essa dificuldade de crer e se abrir, porque o passado estava dentro do coração deles assim muito forte, entende? E eles não usufruíram daquilo que Deus havia prometido para a vida deles, justamente por essa questão que eles não abriram as suas mentes, a sua mentalidade, entende? Para entender o futuro que Deus tinha preparado para a vida deles. Então eles tiveram essas dificuldades, né? Muitas vezes essas dificuldades elas alcançam também o nosso coração e a gente tem que ter cuidado, que é para a gente justamente saber lidar com essas situações na nossa vida. Tá certo, pessoal? Então Paulo aqui ele diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então,
A gente pode entender aqui que esse plano perfeito de Deus para a nossa vida vem justamente quando há esse impacto, há esse confronto, há essa quebra, né, de padrões que nós aprendemos e adquirimos durante há muitos anos na nossa vida. Então, quando esse padrão que vem com costumes, com hábitos, com um tipo de fé diferente, um tipo de espiritualidade diferente, essa carga de informação que a gente traz, não é, do nosso passado, sabe, que está interferindo no nosso presente, sabe, é necessário haver uma ruptura, né? Quando você rompe com toda essa situação, aí você vai para o segundo ponto aqui, que é justamente entender e viver a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Entende o que eu estou querendo dizer? Na verdade, a gente pode entender o quê? Se uma pessoa não foi liberta, se uma pessoa não anda em santidade, se uma pessoa não foi regenerada, se uma pessoa não busca transformação, se uma pessoa não luta contra o seu ego, o seu eu, a sua vontade e se abre para fazer a vontade de Deus, se uma pessoa não renuncia, se uma pessoa ela não tem essas atitudes, como é que ela pode fazer a vontade de Deus se ela está vivendo ainda, digamos assim, na sua velha natureza e ela sente dificuldades de viver a vontade de Deus, entende? Tá passando uns carros aqui, ok, pessoal? Eu estou usando a luz da janela aqui e eu estou gravando pelo computador, entende? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então é muito importante a gente entender isso. A mudança de mentalidade é um ponto-chave para quem está no reino de Deus. Mudar a forma de pensar. Quando você muda o seu pensar, você muda as suas atitudes, né? Você passa a se comportar naturalmente de uma forma diferente. É tipo aquilo, você não fica lutando, né? Porque tem gente que fica lutando para deixar isso, para deixar aquilo. E na verdade, quem passa por essa mudança, essa transformação, ele não vai ficar mais lutando, porque nada mais lhe interessa, né? As coisas que acontecem, ele olha assim, mas não lhe atrai, não lhe chama atenção mais, porque ele agora foi forjado, formado pelo poder do Espírito Santo em Deus. E a sua mente, ela tem agora uma nova, podemos dizer, tem sede de coisas novas. E essas coisas que são novidades, que a sociedade absorve, adere e se camufla nelas, para aqueles que têm uma transformação espiritual, isso não choca, isso não atrai, isso não, enfim, são coisas que não tem nenhum tipo de atração para as pessoas que estão já, digamos assim, em outro nível espiritual, né? Já passaram daquele nível, né? Digamos assim, da superficialidade e daquele nível do ativismo religioso, né? Ou seja, podemos dizer, são pessoas que passaram para um nível de intimidade com Deus. Então essas pessoas, com certeza, elas estão, não é, com o seu coração voltado para aquilo que é a vontade de Deus e nada as abalará. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui e não esquecer de assinar o canal. Isso mesmo. Assinar o canal e ativar as notificações. Tô falando baixinho assim porque eu ainda tô com alergia e estamos aqui na luta. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se ele ajudou, compartilhe com alguém, certo? E vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.